Instituto Ubíqua e Confraria Camões apresentam pela TV na Estante o 23º episódio de Conversar. A instigante epopeia por mares nunca dantes navegados da língua, da literatura, das linguagens. Dia 19 de janeiro de 1809, nascia o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, considerado o autor de Histórias Extraordinárias, o famoso poema, um dos mais famosos dele, O Corvo, um dos principais escritores malditos da literatura universal, influenciando a poesia simbolista, a ficção científica, o romance policial moderno e psicológico, com sua prosa baseada nas exacerbações da natureza humana. Ele é o poeta da semana. Hoje farei uma homenagem dupla. No lugar de ler um poema do Poe, que são poemas longos e ficaríamos com o texto quebrado, eu vou ler o poema de um amigo que era estudioso do Poe, é estudioso do Poe, e fez um texto belíssimo em cima de um corvo, chamado Quase Sem Fim. A aranha que hoje se desfaz em teias, tantas outras teceu já, e ninguém cria que ela fosse um dia supor que tecer é subir e descer em busca de si. É um ir e voltar quase sem fim. É ter que acreditar que é ela ou a vespa. Uma ou outra no caleidoscópio do sim, do não sem talvez. Fio por fia, teia por teia tece. A cilada onde jaz, visgo letal milenar que prende, enrosca e não solta nunca. Nunca, nunca, nunca mais. Este texto é do meu amigo Derli Honório, poeta paraibano e professor de literatura, a quem eu tenho um carinho especial. Onde estiver, meu amigo, um grande abraço. Evoé, poeta. Hoje vamos conversar sobre educação. Vamos conversar sobre os rumos que este segmento da nossa vida impacta a todos. Porque quem não é estudante tem um filho que o é, tem um sobrinho, tem um irmão. A educação que é a formação da sociedade. A educação que é um processo de formação de indivíduos de consciência, de cidadania, de civilidade. A educação, em especial a educação pública, que é a obrigação do Estado, é constitucional a obrigatoriedade do Estado em cuidar da educação. E quantos governos, quantos períodos da nossa história em que a educação foi instrumento de montagem de uma ideologia, de preservação de uma determinada linha de pensamento. Passa muito mais do que simplesmente ir para a escola, que no seu sentido grego era um lugar de alegria, era um lugar de diversões, era um shopping center antigo. E a escola se transformou em quê? Em uma obrigatoriedade em que as crianças vão porque os pais obrigam, que colocam nas escolas em que os pais queriam ter estudado ou que julgam ser a melhor. E qual é a melhor? Métodos, formatos, propostas, escola sem partido, escola em casa, escola aberta, existem muitas possibilidades, muitas variantes desse processo, que ao final ele tem um único resultado: a formação de uma sociedade mais justa ou menos justa,
mais igualitária, menos igualitária. E para o nosso bate-papo de hoje, que eu gosto muito mais do que entrevista, pela intimidade que é, o nosso protagonista de hoje, ele simplesmente tem experiência em políticas públicas e processos educacionais. Professor de pós-graduação do SENAC, diretor de operações do Instituto Qualidade no Ensino, o IQE, que foi criado por seu pai, presidente, um outro piauiense, e que, durante a sua vida profissional, carregou a bandeira desta educação pública de qualidade. Coordenador de projetos da Embraer, na FGV, formação acadêmica, Fundação Armando Álvares Penteado, membro do Conselho Consultivo do Instituto Sol, atua nas áreas de gestão pública, na área de educação pública, de sustentabilidade. Piauiense que mora em São Paulo. E conheci o seu pai e sempre tentando marcar um encontro com o pai e sempre as agendas nos impossibilitando deste encontro. Até que um belo dia eu o encontrei quase que por acaso. Mas não é nada por acaso nesta nossa caminhada. Encontrei, conversamos e descobrimos que parecia que éramos amigos de infância. Pela naturalidade, pela identidade das nossas ideias e conversas. Se toda esta formação profissional, a experiência, com todo o seu cabedal de conhecimento, fosse pouco, ele, acima de tudo isso, é meu amigo. André. José Horácio de Almeida Gaioso Filho. Saudações cabonianas, bem-vindo ao Conversar. Saudações, Paulista, Nilson, é um prazer grande estar aqui. A gente fala aqui já, porque virou costume, né? Há muito tempo que a gente está se comunicando via virtual, então a gente fala por aqui até com uma certa naturalidade. E eu digo que é com muito prazer que eu estou aqui, como piauiense, né? Quer dizer, meu sangue é piauiense, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E foi um período muito profícuo, essa minha estada lá no IQE. Foram quase 10 anos, eu fiquei lá desde 2009, fui até quase o final de 2018, encerrei um ciclo, esse ciclo se encerrou junto com o mestrado que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, e a partir daí, vamos dizer assim, eu estou seguindo meio que sempre ligado à educação, mas seguindo uma carreira solo, por meio de consultorias em políticas públicas, principalmente ligadas a redes públicas de ensino. Então, vamos lá. André. Horácio, começamos sempre com a pergunta tradicional já nossa. Por que educação? Educação na minha vida foi muito interessante. Eu tive contato direto com educação quando eu morava em São José, e aí eu fui convidado por uma faculdade local para dar aula, e daí eu comecei a dar aula para o primeiro semestre do curso de administração numa faculdade de São José dos Campos, e percebi que a meninada, na matéria que eu dava, tinha uma dificuldade muito grande com matemática. E foi a partir daí que, para começar a dar a matéria propriamente dita, eu tinha que recorrer também a ser professor de matemática, né? Então, isso aí foi o início desse processo, o início do meu envolvimento com a área. E, simultaneamente a isso,
O meu pai já estava no Instituto, né? E na época eu não vislumbrava seguir uma carreira muito longa na Embraer, apesar de já estar lá há quase 7 anos. E foi quando, em 2009, eu fui para o IQE. E desde esse primeiro momento, eu me apaixonei por educação. E educação é a base, é a mola mestra, é a base fundamental de uma sociedade. Eu costumo dizer, cada vez mais eu acredito nessas 3 vertentes, que educação ela tem 3 pilares fundamentais, principalmente com essa última reforma que nós fizemos de 2 anos para cá. Tivemos a reforma do novo ensino médio, tivemos a divulgação da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu digo que educação ela está pautada em 3 pilares fundamentais, que são os conteúdos, né, os conhecimentos propriamente ditos, as habilidades que você precisa articular, né, para transformar esse conteúdo durante a sua vida prática, durante a sua vida cotidiana, e um terceiro pilar também que diz respeito ao caráter, né, ao caráter. E esse caráter ele pode ser subdividido em habilidades socioemocionais, que é uma coisa que tem sido muito falada ao longo dos últimos 12 anos, e aqui se fala em resiliência, né? Tem autoconfiança, saber se portar em grupo, e por aí vai. Você tem uma segunda vertente desse aspecto do caráter, que se refere à questão da cultura, né? Cultura num sentido amplo, não só artes, né? Não só artes enquanto disciplina, como a gente conhece, mas cultura num sentido amplo. E, por último, que é uma coisa que é cada vez mais necessária no mundo de hoje, que a gente percebe uma falta de valores, o cultivo da cidadania, né? Então, eu enxergo o processo de ensino e aprendizagem dentro de um contexto de um projeto político-pedagógico muito pautado nesses 3 pilares, né? Conteúdos, conhecimentos, habilidades e caráter. E, como se fosse uma bola, envolvendo tudo isso, eu diria que isso envolve uma ampla mobilização de atores sociais. Então, isso e é um processo que não tem fim, né? Educação é um processo que inicia desde quando você nasce. Você tem a creche, você tem a pré-escola, você tem o fundamental, você tem o médio, você tem o superior, e cada vez mais as pessoas precisam continuar sempre aprendendo novas maneiras de pensar, novas maneiras de fazer coisas. É um processo ad eterno, e que cada vez mais que você se debruça sobre novos caminhos educacionais, você descobre novas maneiras de você fazer melhor as coisas do dia a dia ou ao longo da sua vida. Eu vejo muito por aí o sentido da educação na vida. Me diz uma coisa, Horácio. Teu pai foi um homem que viveu para a educação, um homem que respirava as questões educacionais. Eu te pergunto, até onde ele te influenciou nas tuas decisões para seguir na educação e a importância do IQE também na tua vida? Bem, a primeira pergunta que você fez, até onde ele me influenciou, eu digo o seguinte, Nilson, bem, meu pai faleceu há quase em 30 de janeiro de 2017, né? Na época ele faleceu em função de um câncer, foi um ano de sofrimento aí que teve que passar fazendo quimioterapia, um processo bastante doloroso, e ele veio a falecer no início de 2017. E eu tive a oportunidade, e eu diria que eu tive o privilégio de tê-lo como eu era diretor lá no IQE e ele era presidente. Eu tive o privilégio de tê-lo como chefe e como mentor e como amigo durante quase 9 anos nesse período profissional.
E foi um período de grande aprendizado. No IQE você tem, até a época que eu estive lá, até o final de 2018, você tinha um corpo de profissionais de altíssima qualidade, muitos deles ainda permanecem lá no IQE, desde 2018, sob uma nova gestão, mas você tem um corpo de profissionais de altíssima qualidade. E uma coisa interessante, Nilson, que eu valorizo muito, e muito se fala hoje em meritocracia, né? E uma das coisas, e um dos legados que meu pai deixou, eu, desde o primeiro momento que entrei no IQE, eu tinha a exata noção, primeiro, o mesmo acesso que eu tinha a meu pai, todos tinham, né? O IQE é uma empresa hoje do terceiro setor de talvez 30 pessoas, e o mesmo acesso o mesmo acesso que eu tinha a ele, todos tinham, né? Isso é uma coisa importante de se ressaltar. E no segundo plano, eu diria o seguinte: é muito bom trabalhar quando você tem uma pessoa muito vivida, né? E se aconselhar com uma pessoa que teve a experiência e que teve a envergadura que teve meu pai, né? E apesar dessa relação sanguínea, eu diria o seguinte, que a nossa relação lá no IQE era totalmente profissional. A gente conseguia separar totalmente o pessoal do profissional. Tanto é que lá no IQE eu sempre o chamava por Horácio, e ele sempre me chamava por José. O meu nome de guerra no IQE, nos vários projetos e nas redes públicas de ensino, o meu nome de guerra era José Gaioso, e ele era Horácio Almendra. E muita gente veio a descobrir que eu era filho dele depois de uns 8, 9 ou 10 meses, porque até então o nosso relacionamento era totalmente profissional, e eu era mais um colaborador, estava lá para somar juntamente com os outros colaboradores que lá estavam. Então, isso é um grande aprendizado. Eu acho que é assim que tem que funcionar qualquer organização. E uma outra característica é que é muito presente em líderes que realmente exercem a liderança na sua plenitude. Todas as decisões lá do IQE, logicamente que a última palavra, vamos dizer, a batida de martelo era sempre dele, mas ele fazia sempre questão de que todas as decisões fossem sempre em colegiado. Ele queria escutar a opinião e as ponderações de cada um que estivesse na reunião e, conjuntamente, chegar a um senso comum. Era isso que ele sempre fomentava enquanto prática lá no IQE, nesse período que eu tive lá. Isso eu acho... Esses foram os legados principais que eu carrego dessa convivência. Beleza. Então, pelo que eu acompanho do trabalho do IQE e pelo que eu vi do que você tem feito, é muito mais ligado à educação da rede pública. E eu começo te perguntando o seguinte: embora educação, para mim, educação é educação, mas a rede pública tem as suas peculiaridades. Eu te pergunto o seguinte: como é que se pode fazer uma educação séria, de qualidade, de resultado, quando ela não é uma política de Estado, ela é uma política de governo? Ou seja, a velha falta de continuidade na troca de governo. Tá. Nilson, olha, eu vou te dar dois exemplos, que espelham exatamente essa questão da política de Estado, política de governo. Logo quando eu entrei no IQE, meu primeiro projeto em que eu estive diretamente envolvido na coordenação, ajudando, contribuindo, foi a implantação do programa do IQE, que na época era chamado de Programa Qual Escola. O IQE, ele sempre trabalhava
basicamente sob duas vertentes: qualificação do corpo docente e qualificação da gestão escolar. E era um processo, era uma tecnologia educacional que era desenvolvida ao longo de quase 3 anos, no sentido de dotar uma rede pública de ensino, de dotar uma secretaria com uma série de práticas do processo de ensino e aprendizagem, para que tanto professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escola tivessem um manancial de ferramentas que pudesse promover a melhoria da qualidade naquele grupo de escolas que compõem uma rede pública de ensino, né? Então, eu diria que os dois pilares fundamentais para você ter qualidade numa rede pública de ensino é formação docente e formação de gestão. Nós conseguimos fazer esse processo continuamente em Teresina. Esse processo foi startado em 2009, quando, então, à época, o secretário municipal de Educação de Teresina, o senhor Washington Bonfim, nós fizemos uma parceria de quase 3 anos, e nós tivemos esse programa, e esse projeto que foi implantado de qualificação do corpo docente e da gestão escolar, ao longo entre 2009 a final de 2012, ele teve uma característica muito importante, que foi muito benéfica para a rede pública municipal de Teresina. A faixa etária dos professores era muito baixa, o que permitiu uma qualificação e que eles pudessem continuar replicando essa forma de trabalho, replicando esse modus operandi, né? Tanto é que o Washington Bonfim saiu, houve o PSDB, que era o partido que ficou aí por muito tempo, né? Por muito tempo com a prefeitura em Teresina. Esse trabalho, essa maneira de fazer educação, ela foi continuada, ela foi continuada, e pelas próximas 3 gestões, já pegando a gestão do próprio Kleber Montezuma, né, que depois veio a ser o secretário municipal, foi até o candidato agora. E o resultado disso tudo é que, num período de 10 anos, Teresina saiu do segundo pior IDEB do Nordeste para o melhor IDEB, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental, melhor IDEB das capitais do Brasil. E isso foi conquistado ao longo de 10 anos, ou seja, teve continuidade. A continuidade desse processo, a maturação, o aperfeiçoamento contínuo desse processo possibilitou aqui Teresina, a rede municipal de Teresina, a rede de escolas de Teresina. Estamos falando de 20 mil alunos nos anos finais do ensino fundamental, e nos anos iniciais, talvez eu não me lembro muito de cabeça, mas a gente deve estar falando algo em torno de 30 mil, por volta disso. Se eu estiver errando, talvez não erre por muito. Então, é exatamente isso, quer dizer, teve essa continuidade. Diferente de um outro local que nós estivemos, talvez tenha sido o último projeto do IQE, que foi implantado no Piauí, no município de Corrente, lá no sul do Piauí. Tínhamos uma rede de 3.500 alunos. Nós pegamos o projeto começou na metade da gestão, no último ano e meio da gestão, isso do mandato passado. Então, 2016, 2015 e 2016. E em um ano e meio, a gente conseguiu elevar o IDEB de Corrente, era 2,9, foi para 3,7. E estava numa crescente, né? Tanto língua portuguesa quanto matemática, que é a Prova Brasil, né? que é o subsídio para a formação do IDEB, estava numa crescente. Aí nesse momento ocorre uma eleição municipal em 2016,
o candidato do então prefeito foi derrotado, entrou uma nova gestão, e a nova gestão, apesar de todos os números, o movimento que tinha sido feito na cidade, a alegria com que os professores estavam lecionando, eu diria que apesar de tudo isso, a nova gestão entendeu que era preciso mudar, e todo esse processo que tinha sido começado há 18 meses, nos últimos 18 meses, e isso aí parou e entrou uma nova equipe e o projeto se perdeu. Então, são dois exemplos um exitoso, um exemplo exitoso, e um exemplo de uma política de governo dessa falta de continuidade que interrompe um processo que começa a vingar, que começava a gerar raízes. Nós temos, Horácio, uma outra realidade agora. Durante muito tempo, quando se ouvia falar, fulano fez um curso de graduação, um curso de pós-graduação, ele fez um curso qualquer de capacitação via EAD. Então já era visto com um certo preconceito, com um olhar atravessado. Eu ouvi, inclusive, o dono de um grande grupo empresarial do Piauí, e ele disse: se deu uma vaga, chegaram 2 candidatos, um com curso presencial numa universidade, uma faculdade, e outro que fez à distância. Eu não quero nem saber, eu quero que fez presencial. Curso à distância, para mim, é enrolação, é embromação, é molecagem. Então, eu ouvi muito essa aversão por parte do empresário. Eu vi um medo e uma desconfiança muito grande do estudante que aderia a esse processo, e dos pais nem falar. Chegar para um pai dizer que vai ter uma aula via internet, remota, o que for, web aula, EAD, o nome que queira dar, era um desastre. A pandemia veio e nos impôs goela abaixo este formato, ou é este ou não tem nada. E sem ter nenhuma estrutura, nenhum preparo, estou falando de um modo geral, estou falando que tem casos de escolas, e principalmente escolas particulares, universidades particulares, que já desenvolviam algo, mas de um modo geral, e principalmente, se não totalmente, a escola pública não estava preparada em nenhum aspecto. Infraestrutura, parte técnica, professor, nada. E cai no colo de todo mundo um sistema que tem que ser feito sem nenhuma preparação. Professores que nunca gravaram a aula, nunca deram a aula, professor que não conhece nenhum dos programas de plataformas, de nada para ensino à distância, e tiveram que, da noite para o dia, se virar com este processo. O próprio Conselho Nacional de Educação já vaticinou que 2021, até final de 2021, o sistema de educação será híbrido. Como você vê a volta às aulas em 2020 em cima desta realidade? Nilson, eu vou separar a minha resposta em três partes. Eu pensei que ia ser uma 10. Porque, olha, eu vou primeiro falar, eu gostaria de compartilhar, eu estava fazendo algumas projeções aqui, e realmente, hoje EAD é a única forma, que antes era muito, sempre quando, o EAD, quando surgiu no Brasil, ele surgiu muito ligado ao ensino superior, né?
E aí, como você bem mencionou, como você bem falou, o EAD ele veio a suprir por uma emergência e também desde o início do ano passado, com o advento da pandemia, para o ensino foi também para o ensino básico. Eu diria o seguinte: eu queria primeiro colocar aqui um fator que eu não sei se isso está sendo pouco falado. Essa semana começou a vacinação, as vacinas estão sendo aí repartidas e estão sendo enviadas para os estados, etc, etc. Começou a vacinação. E estão fazendo muito fuzuê, muito auê, governador tirando foto, enfim. Eu vou colocar aqui algumas projeções do que eu vejo como cenário que vai perdurar de EAD para o ensino básico, pelo seguinte. Eu vou dar um dado. Nos Estados Unidos, esse processo de vacinação já começou bem no início do ano, e apesar de toda a logística, apesar de todo o preparo, a quantidade de vacinas enorme que eles têm, etc, etc, eles estão conseguindo vacinar por dia 200 mil pessoas. Se a gente utilizar esse número que os americanos estão conseguindo fazer, que é o número atual, eles estão vacinando 200 mil pessoas por dia. Isso equivale a 6 milhões de pessoas por mês. 6 milhões de pessoas por mês. É o que eles estão conseguindo. O Brasil, vários cientistas do mundo, vários trabalhos indicam que para um país ficar imune, para um país ter a tão dita imunidade coletiva, ele necessita ter ao redor de 70% da sua população vacinada. Essa seria a taxa que a gente teria que conseguir para que o Brasil voltasse ao novo normal. 70% do total de brasileiros, nós estamos falando algo em torno de 150 milhões de pessoas. Se nós considerarmos como base de cálculo o que os americanos estão conseguindo, se nós conseguirmos chegar na eficiência dos americanos, ou seja, vacinar 200 mil pessoas por dia, 6 milhões de brasileiros por mês, esse processo, na melhor das hipóteses, vai durar 2 anos. Nós estamos falando do final de 2022. Estão achando que já pode ter carnaval no segundo semestre. E eu vou te falar mais. Supondo que devido à ampla experiência que o Brasil tem, e realmente tem, em campanhas de vacinação, né, que é uma tradição nossa, o Brasil é muito eficiente disso, suponha que o Brasil ele consiga ser 40% mais eficiente que os americanos, que ele consiga vacinar 8 milhões de brasileiros por mês. Isso projeta os 150 milhões de brasileiros vacinados em meados de 2022. Então, esse é o tamanho do problema que a gente tem que ter, que as redes públicas de ensino têm que enxergar quando fizerem o seu planejamento. Nós estamos falando de um processo de uso de EAD contínuo para escolas da rede pública, que, numa projeção conservadora, se estenderia até dezembro de 2022, e numa projeção mais otimista, mais arriscada, que a gente tenha mais eficiência, nós estamos falando de uma vacinação que vai nos dar a volta à vida normal a partir de julho do ano que vem. Então, nós estamos falando de, no mínimo, 1 ano e meio para frente. Né? Com base nisso, nós temos que pensar EAD com base nesse cenário.
Quando eu penso em EAD para ensino básico no Brasil, eu penso o seguinte: se nós conseguirmos ser tão eficientes quanto os caras lá de cima, quanto os nossos amigos americanos, esse é o tempo. Esse é o guideline, esse é o tempo. Com base nisso, eu diria o seguinte: eu gostaria, eu gostaria de propor, de compartilhar duas. Se eu fosse um gestor de rede pública de ensino, num primeiro momento, no meu planejamento, eu abriria duas vertentes. Ações na área interna da secretaria, que precisa ser feita, e ações externas que precisam ser feitas. Na área externa, é o seguinte: as escolas precisam voltar a funcionar? Precisam, necessitam voltar a funcionar. Né? Não podemos esperar mais um ano essa pandemia, porque isso vai levar mais um ano e meio, pelo menos, conforme o cálculo que eu fiz aqui contigo. Isso vai levar um ano e meio, pelo menos. E uma outra coisa que eu lembrei: nós não estamos nem considerando que muito se fala que para fabricar a vacina no Brasil, o Butantan, né, que é o que está fabricando a vacina aqui no Brasil, e logo em breve a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela precisa de um insumo, ela precisa de uma matéria-prima da China. A China tem que vacinar 1,5 bilhões de pessoas. Será que vai ter insumo para a gente? Será que vai ter matéria-prima para o Butantan fabricar vacina? É outra pergunta que fica no ar. Então, tudo isso são variáveis que eu espero que o governo brasileiro esteja considerando, que podem abreviar ou esticar esse processo. Né? Então, voltando, se eu fosse um gestor de rede pública de ensino hoje, eu faria o seguinte: o que eu preciso fazer? Eu preciso que minhas escolas voltem a funcionar. Sejam elas do ensino fundamental, seja pré-escola, seja do Fundamental 2, seja do ensino médio. Eu preciso ter um protocolo médico. Cada escola precisa ter um protocolo médico de ações a serem seguidas pela escola, que garanta que essa escola vai minimizar qualquer contágio do coronavírus nos alunos, nos jovens alunos. E é aí que eu acho que é fundamental, que eu vi pouquíssimas redes públicas de ensino no Brasil fazendo isso, uma atuação conjunta para que essas escolas sejam reabertas com segurança, seguindo minimamente um protocolo médico. Tem que ter uma atuação conjunta com a Secretaria de Saúde. Precisa ter uma convergência de esforços entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, para que a Secretaria de Saúde publique e faça uma reunião, uma qualificação dos professores, gestores, pessoas que estão na linha de frente, que atuam na escola no dia a dia, para que protocolos mínimos de saúde sejam seguidos pela escola, desde o álcool gel, distanciamento entre as carteiras dos alunos na sala de aula, distanciamento dos alunos no recreio, né? Aonde que vai ficar o álcool gel, como é que o merendeiro vai lavar prato e garfo e faca, né? Como é que o pai do aluno ou a mãe do aluno vai buscar esse aluno na escola? Ela pode entrar e circular? Não. Ela tem que pegar esse aluno na porta. Então, é uma série de protocolos de segurança sanitária que tem que ser fornecido e tem que ser compartilhado pela Secretaria de Saúde. Esse movimento eu não tenho visto, salvo raríssimas exceções,
eu não tenho visto isso acontecer. Por quê? Imagina uma rede grande, como é a rede municipal de Teresina, do ensino fundamental e ensino médio. As escolas precisam reabrir? Precisam, mas precisam reabrir com segurança. Para que possam reabrir com segurança, precisa de quê? Primeiro, precisa minimamente de um protocolo médico, de um protocolo sanitário, de protocolos de saúde, que precisam ser atestados por algum órgão público. Esse órgão público é a Secretaria de Saúde. Então, esse é o primeiro passo para reabrir a escola. Se eu fosse um gestor de escola pública, se eu fosse um gestor de rede pública de ensino, teria que ter uma reunião de esforços da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria trabalhar, e aí seria com a área de comunicação do governo, estadual ou municipal, ter um amplo processo de comunicação, um amplo processo de conscientização dos pais, das famílias, da sociedade civil, no que tange ao entorno das escolas. Então, são duas ações aí grandes que têm que ser feitas e que demandam um planejamento, demandam pessoal qualificado e demanda que cada protocolo médico, para que a escola possa atender aos mínimos padrões sanitários e promover junto aos seus alunos minimamente uma segurança com relação ao não contágio do coronavírus, precisa haver essa conjunção, essa reunião de esforços da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde, seguido simultaneamente a um amplo processo de conscientização da comunidade, dos pais, da própria sociedade civil, no que tange à circulação, à visita de pessoas nas escolas. Feito isso dentro de um planejamento, eu acredito que as escolas públicas possam reabrir. Feito esse processo, esse alinhamento de Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, e um amplo processo de conscientização e comunicação junto à comunidade, em cada comunidade que as escolas estejam inseridas. Esse seria do ponto de vista interno. Desculpa, esse seria do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, eu diria o seguinte, e aí eu vou me deter muito ao lado pedagógico. Eu vou procurar não usar pedagogês, né, em função do público que está assistindo. Nem todo mundo entende pedagogês, né? Pedagogês é uma língua um tanto peculiar, né? Então, eu diria o seguinte, uma coisa, agora a parte interna da secretaria. Uma coisa, Nilson, é você pedir a um pós-graduando dos seus 30 anos, 30 e poucos anos, ele vai fazer um curso de EAD. Ele vai ter que ficar olhando para uma tela, que seja 2, 3, 4 horas, né? Isso é uma coisa, isso é uma situação. Uma outra situação, completamente diferente, é você pedir para uma criança de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, ficar parada, olhando para uma tela, 5 horas seguidas, 4 horas seguidas. É impossível. Não dá. O que eu acho razoável? O que eu acho razoável fazer? Visto que, nesse primeiro momento, as aulas continuarão sendo basicamente virtual, EAD, né? E aqui eu estou me baseando no seguinte, eu estou me baseando numa situação em que tenha um computador, né? Porque se a gente... Porque aí você fala exatamente isso. O seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmão, sei lá, ele mora na capital, ele mora onde tem um sistema de
de uma rede de internet via fibra ótica, ele tem um computador para ele, cada um em casa tem um computador, ou tem um smartphone de última geração. Isso é uma coisa. Outra coisa... escola pública e no interior, que não tem uma internet de qualidade e que as pessoas não têm essa... ou computador, ou um celular, ou um tablet, que tenha uma condição, uma configuração que permita isso, nós estamos falando de acender vela no meio do temporal. Eu vou tentar, eu vou compartilhar o que eu entendo para uma situação, vamos dizer assim, normal, que seria um aluno diante de um computador, e vou... Enquanto você fala de um aluno diante de um computador, eu sei que você vai falar lá na frente, mas eu já vou te provocar. Do outro lado da tela, tem um coitado que foi jogado aos leões. Se em sala de aula ele só tinha um quadro e um giz, depois o pincel, e agora? Ele vai ficar no mesmo blá 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 diante de uma câmera? Quando o aluno vai brincar e todos os joguinhos dele tem som, tem movimento, tem cor, tem explosões, e o professor tem que recursos? Exatamente. Nilson, a tua colocação é perfeita. Você foi no ponto e até me ajudou aqui a delinear aqui uma linha de raciocínio. Eu diria o seguinte: no caso do computador, né, para o aluno que tem um aluno de uma escola pública que tem acesso ao computador, do lado do aluno, esse aluno de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 anos, ele não consegue manter concentração durante 4 horas. E com o condicionante que na rede pública de ensino você precisa ter uma quantidade mínima de horas para cumprir o que está lá, né? Ainda tem esse agravante. Para cumprir as 800 horas aula ano. Certo? Então, que também isso deveria ter sido objeto de no mínimo de uma reflexão por parte do Ministério da Educação. Mas a gente sabe que o Ministério da Educação, desde 1º de janeiro de 2019, ele não existe. Acéfalo. Ele está acéfalo, exatamente. Então, com base nisso, eu diria o seguinte: esse aluno ele deve ser bonito, ele deve ter uma aula virtual, uma aula em EAD, em que ele não seja massacrado com tanto conteúdo. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou passar para o lado da pessoa que você se referiu agora, eu vou passar para o lado do professor. Eu acredito que se você, com base na BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, selecionar os principais objetivos de aprendizagem, selecionar os principais conteúdos que realmente precisam ser trabalhados, que precisam ser explicados. Porque se o professor ele tentar cumprir todo o conteúdo que ele precisa cumprir, e cumprir essa carga horária 4 horas, como se ele estivesse presencialmente em sala de aula, o aluno não vai ter concentração de ficar 4 horas olhando uma tela. Então, eu acho que deveria ser pensado, eu acho que deveria ser discutido no âmbito da Secretaria de Educação, com coordenadores pedagógicos, professores, nas mais variadas disciplinas, eleger determinados conteúdos que são essenciais a cada ano, que não podem deixar de ser lecionados, que não podem deixar de ser ministrados, e mesclar esse conteúdo com atividades lúdicas.
Aí o meu amigo está falando de outra questão. Uma reforma na educação para esse novo modelo, porque a reforma que foi feita outro dia, a pseudo-reforma, já não serve mais para esse modelo. Não serve, não serve. A gente Para está você diante. ver que é uma coisa dentro da outra, não é só uma varinha de condão e muda tudo. E eu É digo assim, outra. eu fico pensando assim, mas como bolar um jogo, um jogo de matemática, um jogo que envolva os conteúdos que estão sendo ministrados, para que os alunos possam se envolver. Assim, Aí eu te é muito. pergunto, Horácio, eu te pergunto, e quem vai bolar esse joguinho? Então, Quem é vai muito. criar isso aí? Você está É muito. entendendo? Estou entendendo. O professor, o O que eu imagino, professor, o que eu sem imagino é o recurso seguinte: nenhum, sem nada para. Como que ele vai criar isso? teoricamente, 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 a Secretaria de Educação ela deveria ou deve assistir o professor nas suas dificuldades pedagógicas, seja através de uma formação continuada em serviço, enfim, teoricamente, vamos lá, teoricamente isso deveria acontecer. É o que você falou. Qual é a realidade que nós temos? É uma realidade, Nilson, é uma realidade muito difícil. É exatamente o que você falou. Nós temos um professor que não foi preparado para isso. Uma grande parte desses professores, e isso eu posso falar de cadeirinha, depois de quase 10 anos atuando em rede pública de ensino em todo o Brasil, em 9 estados, grande parte dos professores não dominam os conteúdos que eles têm que ministrar. Hoje, aliás, antes, eles já não dominavam. Isso. Mas agora com esse acréscimo. Então, eu imagino o seguinte: tem que ser feito um amplo esforço, e isso tem que ser papel, isso tem que ser coordenado por quem? Tem que ser coordenado pela secretaria, pelas superintendências da secretaria, pelas superintendências de ensino da secretaria. Ou seja, coordenar um esforço, seja de troca de informações entre os professores, do que está dando certo, do que está dando errado, das dificuldades, promover uma maior troca de informações entre o corpo docente daquela rede pública de ensino, que é uma coisa que, mesmo numa situação sem pandemia, tem acontecido muito pouco. Professores, eles não costumam trocar informações com uma certa frequência. E nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente precisa fazer diferente, nós temos que fazer diferente. Eu tenho eu compartilho essas duas reflexões. Promover com uma frequência muito grande uma reunião, uma troca de ideia, uma troca de experiências entre os professores das várias escolas que compõem a rede. E se tiver possibilidade, repensar a forma como a aula vai ser dada. Porque se for uma aula do professor falando, se for um monólogo, o professor falando 4 horas, o aluno vai dormir. Horácio, eu estive lendo nesses períodos agora de reclusão o porquê das aulas de 50 minutos. Isso foi um estudo com psicólogos, pedagogos e tudo mais, isso ainda pelos anos 40, se não me falha a memória, e foi determinado que esses 50 minutos era o tempo que um estudante conseguia ficar concentrado, que ele conseguia apreender alguma coisa. Isso lá pelos anos 40. Hoje, quase caminhando para 100 anos depois, um estudo recente feito por uma área da educação, chamado neuroeducação, um estudo de neurociência aplicada à educação. Eles fizeram um estudo recente de universidades dos Estados Unidos
que esse tempo está reduzido a 8 minutos. Não é que o professor tenha que trocar de sala de aula a cada 8 minutos, sai, começa outra aula, sai, começa outra aula, não. Que no máximo a 8 minutos ele tem que mudar totalmente a sua dinâmica de aula. De uma exposição para uma pergunta, de uma pergunta para uma brincadeira para um jogo para outra teoria. Ele tem que ter esse dinamismo, essa aula tem que ter uma outra dinâmica para poder ela conseguir segurar esse aluno. Que professor está preparado para isso? Que preocupação da escola, dos gestores, dos pensadores em educação, do MEC e das secretarias de educação, tem em relação a isso? Eu acho que a ajuda do MEC está mais do que claro pelo que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos. Acho que não vai ter, nesse sentido. O que tem acontecido é cada estado, cada secretaria municipal tentando fazer o melhor, sem essa mínima coordenação do MEC, como às vezes um pouco mais intensa, às vezes um pouco menos intensa, mas sempre teve. Hoje é muito mais os estados, cada um tentando fazer as suas políticas públicas. Mas esse, assim, é um cenário que cada secretaria, seja ela estadual, seja ela municipal, é um cenário que cada secretário tem que ter em mente o seguinte: o processo, a Covid, nós só vamos voltar ao normal, ao novo normal, muita gente fala novo normal, na melhor das hipóteses, em meados de 2022. Até lá, a gente tem que reabrir escola? Tem. Só que tem que reabrir escola pensando no seguinte, pensando nessas 2 reflexões que nós estamos aqui falando. Primeiro, partindo da premissa que o aluno tem acesso a um computador, como que eu vou dar essa aula? Como que o professor vai ministrar essa aula? Ele vai recorrer só a conteúdo? Vai ser uma aula tipicamente conteudista? Ou não? Ou ele pode fazer diferente? Ele pode intercalar com um projeto ligado àquela disciplina, pode fazer um projeto multidisciplinar, se envolver em algumas outras disciplinas. Essas respostas têm que ser... E essas respostas, elas vão ser encontradas muito em função de cada escola. Cada escola tem a sua realidade. Cada escola tem a sua realidade. E é a partir desse contexto único de cada escola, isso serve também para a rede privada, a partir desse contexto único que cada escola possui, que ela tem que imaginar o seu grupo de professores, os seus coordenadores pedagógicos, o gestor escolar, tem que imaginar como ministrar essas aulas de uma maneira que o aluno possa aprender, efetivamente aprender. E como verificar esse aprendizado? É através de uma prova virtual? Como que eu vou fazer essa prova virtual? Nilson, eu vou te falar uma coisa. Em outubro de 2014, nós, na época, eu ainda então colaborador lá do Instituto Qualidade do Ensino, eu procurei na época o secretário de Educação Estadual e estava foi 6 meses daquele governo do Francisco, que ele é sobrinho do Francisco Moraes, não é isso? O governo do Estado, o Francisco Moraes, meu filho. E eu falei com o secretário, olha, eu tenho aqui, nós desenvolvemos aqui uma tecnologia de fácil aplicação para fazer uma prova. O aluno faz a prova na sala de aula. Quem aplica a prova é o próprio professor, o professor já devidamente treinado pela equipe do IQE. Esse tablet do professor, ele tem um controle em cada tablet que o aluno, em cada tablet do aluno, de cada aluno. Com esse tablet, o professor ele pode visualizar em que questão cada aluno está, ou se já acabou a prova, né?
quando o aluno acaba a prova, ele transmite essa informação para o tablet, isso tudo sem fio. Ele transmitia essa informação para o tablet do professor, e em cada sala de aula, o único tablet que tinha um chip, que na época era um chip 3G, era o único tablet chipado, era o tablet do professor. Aí o tablet do professor recebia todas as provas online, né? Seja de matemática, seja de língua portuguesa, recebia isso, e aí o professor, a partir do seu tablet, dava um comando que mandava por e-mail, mandava pela internet e caía no provedor do IQE em São Paulo. Caía lá, era automaticamente processado, isso, e já saía o caderno, o que a gente chama de devolutiva de resultado, já saía o caderno de devolutivas, devidamente impresso, aluno por aluno, turma a turma, com as habilidades que estão precisando ser trabalhadas ou não. Em 2014, eu falei para o secretário, olha, nós temos condições de passar essa tecnologia para vocês. Isso, eu acho que é uma boa hora de resgatar isso. É uma boa hora de resgatar isso. Agora, para que isso aconteça, é preciso que o aluno tenha um tablet na mão, para que ele possa fazer a prova, né? E ele esteja numa sala, junto com o professor, com esse controle que eu te falei. Então, eu estou te falando isso o seguinte... É porque nesse formato híbrido que o Conselho Nacional de Educação já vaticinou, a minha preocupação, lógico, por um lado, é a questão remota. Porque no interior não tem, na capital a internet já não presta. Você imagina o interior. 2, esse aluno não tem em casa celular, notebook, tablet. Nem o professor tem, quanto mais o aluno. Aí a situação... Numa casa que tem 3, 4, 6, 8 pessoas para um só computador, ou um celular, ou 2, como é que fica? Mas essa é uma preocupação. A outra, a parte presencial, porque se ela é híbrida, é a parte presencial. Aí eu vou ter presencial com o protocolo que existe, que a sala tem que ser dividida no máximo com 15, 20 alunos, dependendo da turma. Então, vamos supor, Horácio, hoje, a minha turma A, ela tem 60 alunos, então ela vai ser dividida em 3. Então, serão 3, a turma de 60 viram 3 de 20. Primeiro, a escola não tem estrutura física para triplicar o seu volume de alunos, vai ficar 20 em cada sala. Aí o que o pessoal tem feito... Se um vai ficar segunda, quarta e sexta, o outro terça, quinta e sábado, ou o que for, quer dizer, isso é uma enganação. Na realidade, nós estamos diante de uma situação em que nós temos um currículo que não se adequa a isso, né? É um currículo que foi feito por uma situação totalmente diferente, é um tipo de modus operandi que vem acontecendo ao longo das últimas décadas, para uma situação totalmente diferente. Esses alunos do interior do Piauí, o aluno de Morro Cabeça no Tempo, Sebastião Leal, Tanque, fica impossível, porque lá não tem internet. E ao mesmo tempo você tem que evitar o contágio, o contato social. Realmente é uma situação muito difícil, muito difícil. A escola vai pagar o professor. Eu vou falar agora, trazendo para a escola particular, privada, porque é uma realidade, digamos assim, financeiramente é uma coisa mais direta. Eu sou professor de uma escola, eu tenho 2 turmas. Eu dou 2 aulas em cada turma por semana, eu tenho 4 aulas. Vamos botar 10, eu tenho 10 aulas por semana. Como a turma vai ser dividida em 3, eu vou passar a ter 30. A escola vai me pagar 30 aulas ou vai continuar me pagando só 10? Quer dizer... E tem um outro complicômetro aí,
que precisa ser pensado pelas secretarias. Eu acho que eles estão... Tudo isso que a gente está falando aqui, cada secretaria, com as suas devidas peculiaridades, devem ter vivenciado ao longo do ano passado, né? Eu acho que a má notícia que tem é o seguinte, é que isso aí vai durar pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Né? Então, eu acho assim, para essas cidades distantes do Piauí, bastante lá no interior, que não tem acesso à internet, enfim, é uma situação de difícil resolução, muito difícil, muito difícil. Não sei se teria algum... E aí a gente entra numa outra situação, Nilson, que é a seguinte: veja como as coisas, toda política pública hoje, quando a gente fala em gestão pública hoje, cada vez mais, o que está acontecendo no mundo, no Brasil isso está ainda, nós temos um longo caminho a trilhar. No mundo isso já está acontecendo. Cada vez mais as políticas públicas são vistas de modo intersetorial. Ou seja, não tem como você planejar uma política pública de educação sem considerar aspectos de política pública da saúde, de transportes, de segurança pública, de assistência social. Por quê? Está tudo ligado. Está tudo ligado. A Secretaria de Educação não pode planejar sozinha uma ação, por quê? Porque ela depende da Secretaria de Saúde, conforme eu já mencionei, ela depende da Secretaria de Transportes, que aquele ônibus lá que leva o menino para a escola, que está lá na escola rural, aquele ônibus precisa seguir um protocolo de saúde, um protocolo sanitário de proteção contra o coronavírus. Olha onde a coisa vai. Então, precisa haver uma integração realmente, uma integração. E a maneira de você lecionar, a maneira de você lecionar EAD para o ensino básico, eu acho que as escolas têm, primeiro, que repensar o currículo que vão ministrar, e de que forma elas podem transformar esta aula numa aula, eu diria, mais dinâmica, principalmente para o ciclo 1 do ensino fundamental e sexto, sétimo ano dos anos finais do ensino fundamental. As aulas precisam ser mais dinâmicas. Qual é a maneira? Não tem, como qualquer coisa em educação, não tem receita de bolo. Cada escola é uma realidade, cada escola é uma situação, cada escola tem um número X de alunos, com as suas características. Agora, isso tudo tem que ser coordenado, pela secretaria, né? E é aí que eu falo a importância dessa troca de informações entre as escolas, entre as experiências que estão sendo exitosas nas escolas, para que essas experiências exitosas possam ser replicadas pela rede. E tem que se pensar em uma maneira diferente de lecionar. Tem que se pensar em uma maneira diferente que eu acredito que já deva ter acontecido em muitas escolas no Piauí, né? Ao longo do ano letivo do ano passado, já diante desse cenário, eu tenho certeza que vários docentes devem ter encontrado formas alternativas de lidar com essas restrições e tentar tornar a aula um pouco mais dinâmica, principalmente para esses alunos aí para uma faixa etária menor. Um último complicômetro que a secretaria, eu acho que tem que pensar, é o seguinte: tem muito professor que de manhã dá aula na escola estadual, numa situação normal, né?
De manhã ele está na escola estadual e à tarde ele está na escola municipal. Então, esse professor, ele tem, na realidade, considerando uma turma de 30 alunos, esse professor ele tem 60 alunos, né? Então, isso acrescenta, para os professores que atuam só em uma escola, é mais... 60 que vão se transformar em 180, né? Na medida em que você tem esse rodízio. Do rodízio. Mas dentro disso aí, Horácio, me diz só uma coisa, que você acabou de puxar o professor de volta. Quem vai pagar essa conta? Porque, professor, o senhor vai ficar em casa, vai ficar dando aula em casa, certo? Mas o professor precisa, primeiro, de uma internet de qualidade, de um computador, um tablet, um celular de qualidade. Ele precisa minimamente de um sistema de iluminação mais simples que seja. Ele precisa de... Quem vai pagar isso aí? A conta de luz dele vai aumentar e tudo mais. Que existe em outros segmentos. Outros segmentos do trabalho também estão usando. Você fica sistema home office, mas quem paga o meu home office? Minha luz, a minha internet, meus aparelhos. Eu tenho que ter um aparelho de qualidade para fazer isso. Então, o professor que já ganha mal, o professor que já não tinha dinheiro para comprar livro, como é que ele vai agora bancar? Ou também seria dever do Estado que eu falo no todo, de dar esse suporte tecnológico para o professor? Eu acredito que sim. Eu acho que, nesse contexto, fica claramente configurado que o computador, o notebook, ele passa a ser instrumento de trabalho, né? Nesse contexto de EAD, ele passa a ser, né? E eu acredito que, enfim, nós temos hoje, o Brasil passa hoje por uma restrição orçamentária bastante forte, acho que não só o Piauí, mas todos os estados, mas dentro desse contexto tem que se encontrar uma saída para o professor, inclusive daqueles que não têm computador, né? Tem muitos professores que não têm computador em casa, que não tem um notebook. Então, isso vai saindo de uma realidade de um estado rico como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu estou falando de estados mais... eu não gosto da palavra pobre, que isso, para mim, é depreciativo. Com mais dificuldade, a condição de ter isso, com serviço de internet ruim, como é que vai fazer com que isso aconteça? Nós estamos com o nosso tempo estouradíssimo, quase. Eu quero marcar aqui a presença do colega Eduardo Fará. Eduardo Fará. Um abraço, Eduardo Fará, que manda um abraço para você lá do Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando. Grande Edu. As colocações extremamente pertinentes, Eduardo, que a complexidade é muito maior do que a gente possa, né, imaginar que seja. É muito mais profundo, né? Agradecer aí o carinho dele aí com nosso bate-papo. Mas eu quero te fazer a última pergunta direta, depois vem umas brincadeiras aí. Existe já há um tempo, não é de agora, não é por conta desse período de pandemia. E em outros países e alguns estados do Brasil já tentando colocar para funcionar a chamada sala de aula investida. Algumas universidades e escolas. E existe também um outro sistema que é chamado Escola da Ponte, em Portugal, e aqui no Brasil nós temos 2 ou 3 escolas, se não me falha a memória, uma em São Paulo, uma em Pernambuco, se não estou enganado, e uma no Rio.
que é a Escola da Ponte. Então, entre Escola da Ponte e sala de aula investida, funcionariam no novo contexto que estamos e no Brasil? Eu diria que nós teríamos um grau de dificuldade muito grande. Né? Vamos pegar, por exemplo, a Escola da Ponte. Né? Seria um grande desafio adequar o projeto pedagógico da Escola da Ponte para um ambiente EAD. Seria um grande desafio. Um grande desafio. Por quê? Porque o projeto pedagógico de uma escola da Ponte, por exemplo, e aqui que eu estou evitando usar o pedagogês, mas talvez aqui eu vou usar. Você pega uma escola de concepção construtivista, né? A Escola da Ponte. Como é que você vai desenvolver um projeto pedagógico de uma escola construtivista que tem como característica a interação entre os alunos e a interação entre professor-aluno para desenvolver uma série de atividades pedagógicas, né? Como é que você vai transformar isso para o ambiente EAD? É complicado. Eu não vou dizer que é impossível, mas uma coisa, Nilson, para usar o que está passando aqui nesse exato momento, uma coisa é se a gente tivesse num auditório, numa sala, imagina uma sala agora, com 100 pessoas, eu e você conversando lá na frente. E as pessoas olhando a gente olhando olho no olho, o rosto das pessoas, a pessoa levanta a mão, pergunta para você, não concorda, uma outra pessoa levanta a mão, olha para mim, faz uma pergunta. Essa é uma situação. Outra situação é uma situação como nós temos agora. Eu e você aqui, né? Aqui, entre aspas, e nós temos N internautas que eventualmente estão ouvindo a gente nesse exato momento. Não existe uma interação em tempo real. Existem certos processos de ensino e aprendizagem que pressupõem para a sua efetividade uma interação em tempo real, uma interação tete a tete entre as pessoas. Né? Faz parte da sociabilidade. Né? Você trazer, e aqui eu estou dando um nome, o conceito de sociabilidade, você transportar essa sociabilidade para o ambiente virtual, vai ficar mais virtual, vai ficar mais frio, Não quer dizer que isso não possa ser desenvolvido, mas o ser humano, por existência, e aqui eu recorro um pouco à antropologia, o ser humano é um ser sociável. Eu enxergo, o que nós estamos passando é um período totalmente fora da curva, totalmente atípico, e que leva a gente a atuar com restrições na educação. A gente está fazendo o que pode, certo? A gente tem uma série de... E não pode ser diferente disso. Mas eu diria que no futuro, e aqui eu estou projetando após a pandemia, quando a vida voltar ao normal, eu acho que a gente vai ter a tecnologia, o ensino EAD vai deixar um grande legado. Ele deixou já de ser, ele já foi desmistificado. Ele está provando para um grande número de profissionais que trabalham com educação que o ensino EAD pode ser uma ferramenta, um mecanismo de aprendizagem muito importante, muito efetivo, e que pode ser usado em harmonia, em convergência com o ensino presencial, um complementando o outro.
o caldo, eu acho que o resultado disso tudo, que essa experiência que todos nós estamos passando, para... Ok, você vê, você fazer coisa ao vivo, virtual, eu tenho que falar aqui com a pessoa aqui do lado que chegou, mas já está resolvido. Então, o grande legado dessa fase que nós estamos passando é o seguinte, é que a gente está percebendo novas possibilidades, novas formas de aprendizagem, novas interações entre o EAD e o presencial. Como é que isso vai ficar no futuro? Só o tempo vai nos dizer. Só o tempo vai nos dizer. Mas eu acho que esse legado do EAD, ele vai ser indelével e ele vai ser irreversível. Eu não acredito que o EAD vá substituir o presencial. Não acredito. Eu acredito que o EAD ele vai ter uma importância muito maior e será muito mais presente nos projetos políticos pedagógicos das escolas, e isso vai induzir até uma forma de pressionar as esferas municipais, estaduais e federal a acelerar a aquisição de equipamentos de tecnologia, seja computadores, seja centrais mainframe, e equipar as escolas com banda larga. Isso vai acelerar esse processo, porque eu acho que esse conceito de ensino EAD, tudo que envolve ensino EAD, esse conceito vai sair muito depurado, esse conceito vai sair muito lapidado, e eu acho que vai proporcionar a todas as redes públicas que hoje nós temos no país, aos professores, aos gestores, às secretarias, uma ideia muito mais clara de como o virtual pode se integrar no real. O professor Francisco Tavares, da Universidade Federal do Piauí, nosso amigo aqui de muitas batalhas, ele reforça aqui que há muitos professores que não têm computador, nem sabem operar computador. Eles não sabem usar nenhum dessas plataformas, o Zoom, Loom, Meet, Team, não sabe nenhum. O antigo Skype já é coisa do passado. Então, é uma realidade bem cruel. Mas eu tenho duas perguntas para nós fecharmos a nossa entrevista, porque o nosso tempo já está no limite. Uma do nosso sociólogo, antropólogo, historiador mineiro, Darcy Ribeiro, idealizador dos Centros Integrados de Educação Pública. Vamos lá, André. Olá, professor, tudo bem? Aqui é o professor Gilson Figueiredo, do Livro Português. E eu tenho uma dúvida para tirar com você. Eu li recentemente uma matéria na revista Veja de um ex-ministro que ele dizia que o Brasil ele tem um bom investimento em educação, na casa de 6,3% do PIB. E diz que esse número é significativo. É o mesmo ou até superior de muitos países que estão em primeiro mundo. E o Brasil, com esse dinheiro inteiro, por que ele continua entre os últimos no ranking do PISA, aquele programa internacional que acompanha os alunos no mundo inteiro? O Brasil chega a amargar as últimas posições, comparado até com países da África. Eu queria entender por que esse dinheiro é adequado e por que as respostas não são evidentes. Essa é a minha dúvida. Gostaria que o senhor pudesse me esclarecer. Um abraço. Vamos lá. Excelente pergunta. Eu teria duas principais respostas para essa pergunta. A primeira é o seguinte: o Brasil deveria ter como meta, ainda não tem,
O Brasil deveria ter como meta ter um professor de uma disciplina, supondo que essa escola tenha uma turma. O Brasil deveria, essa escola deveria ter um professor só para essa escola. Nós não deveríamos permitir, só em situações excepcionais, termos um professor atuando em mais de uma escola. Esse é o ponto. Para que isso aconteça, e esse novo Fundeb que foi aprovado, né, esse aumento desse auxílio, da complementação da União, que vai aumentar o valor que o Fundeb principalmente destina à remuneração do professor. E nós temos que imaginar hoje o seguinte, Nilson, o professor, ele ganha por mês, o piso nacional da magistratura, R$ 2.600. Não dá para viver com R$ 2.600 se ele tem 2 filhos para sustentar. Aí o que acontece? Esse professor que ganha R$ 2.600, ele vai, para poder fechar o orçamento dele, ele vai trabalhar em outra escola. Então ele dá aula de manhã na escola estadual e dá aula à tarde na escola municipal. E tem professor que à noite vai dar aula em cursinho, em escola particular. Aí vem a primeira consequência. Esse professor, com essa quantidade de escola que ele atende, com essa quantidade de turma, de aluno que ele tem aula ele tem tempo de preparar a sua aula? Ele tem tempo de preparar uma boa aula para os seus alunos? Não tem. Por quê? O tempo que ele tem, ele está dando aula. Ele não tem tempo para preparar a sua aula, para estudar o conteúdo, para pensar em como e qual vai ser a melhor maneira de passar aquele conteúdo para o aluno. E ele não tem tempo para conhecer o seu aluno, que é fundamental também. Então, para que o professor possa exercer devidamente e dignamente o seu papel, ele tem que ter um salário maior. Não dá para a gente conviver, não dá para um professor ganhar R$ 2.600 por mês. Se você aumentar o salário desse professor para um valor maior, é por isso que a gente precisa investir em mais educação, a gente precisa remunerar o professor dignamente, coisa que nós não fazemos nesse país. Aí esse professor ele vai poder ficar em uma escola, ele vai ter tempo para preparar a aula, ele vai ter tempo para conhecer o aluno, ele vai ter tempo para conhecer os pais dos alunos. E ele vai ter tempo para se preparar melhor. E ele vai ter tempo para descansar. Então, é fundamental que esses recursos que foram agora do novo Fundeb, né, que é o principal fonte de financiamento da educação pública no Brasil. Se tiver tempo no final, eu queria falar rapidamente sobre isso, enfim, compartilhar com as pessoas sobre de onde vem dinheiro para a educação. Então, é fundamental aumentar o nível salarial dos professores, para que esses professores possam desempenhar o seu papel. Eu acho que um salário de R$ 2.600 para 40 horas semanais de aula, eu acho que esse professor ele precisa ser melhor remunerado para que ele efetivamente possa ter mais tempo para preparar a sua aula, para se dedicar ao aluno, conhecer o seu aluno, conhecer os pais, preparar a sua aula e descansar também, que ele é um ser humano como todos nós. Então, temos que ter salários melhores para os professores. E, em segundo, as escolas precisam de estrutura. As escolas precisam ter estrutura. É por isso que precisa de dinheiro para a educação. As escolas precisam ter melhor estrutura. Precisa ter banda larga, precisa ter internet, precisa ter laptop, precisa uma série de coisas.
Muitas pessoas, eu já ouvi, outro dia estava dando uma palestra, e aí, não, porque se o dinheiro entra pela corrupção. Não é, não é por aí. Não, não é por aí. Então, dinheiro carimbado para o salário do professor, e esse salário tem que ser maior, ele tem que vir de algum lugar. E eu acredito que tanto é que o percentual mínimo que tem que ser direcionado para o salário de educação, para a remuneração no Fundeb, ele foi aumentado de 60% para 70% do total de recursos do Fundeb, obrigatoriamente destinado à remuneração salarial dos professores. E no segundo momento, nós temos que aparelhar as escolas públicas. Nós temos que aparelhar as escolas públicas. Sem recurso, a gente não consegue fazer isso. Pois vamos então ao nosso epílogo. André? Horácio, a gente encerra o nosso programa com duas perguntas para reforçar, principalmente aos professores que nos acompanham. Acabamos aí com o amigo Joelso, que também é professor universitário, só que de universidade, de instituição privada, e está sofrendo na pele isso aí. A primeira pergunta é: o que você está lendo? Eu estou lendo um livro de um autor norueguês, ele é um economista, o nome dele é Erik Weinhardt. É um livro que fala sobre economia, logicamente, e o nome do livro, eu estou vendo se eu encontro ele por aqui, mas o livro ele fala assim: por que os países ricos ficam cada vez mais ricos e por que os países pobres ficam cada vez mais pobres. Então, o título do livro é esse, e é o Erik Weinhardt, que é um economista norueguês. E o que produção sua, você indica para que nossos amigos, nosso público virtual possa ler, acompanhar e te conhecer melhor? Olha, não está diretamente ligado à educação, mas esse aqui é o meu primeiro livro. Esse livro foi lançado em abril do ano passado. Esse livro chama Desenvolvimento Rural, Políticas Públicas e Desafios Socioeconômicos. É um livro que trata sobre estrutura fundiária é um livro que trata sobre estrutura fundiária do Brasil. Como levar riqueza para as pessoas que trabalham no campo. Como enfrentar, como trabalhar para regularizar. Só um instantinho. Teve uma outra pessoa que quis falar comigo aqui, me interrompeu. É um livro que fala basicamente sobre regularização fundiária, gestão fundiária e governança fundiária. É um livro que fala sobre como levar riqueza para o campo, e é um livro que fala como proporcionar condições políticas, sociais e econômicas para as regiões rurais brasileiras poderem vencer os seus desafios fundiários. Então, esse livro aqui, ele é resultado de uma dissertação de mestrado, da minha dissertação de mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, e fui convidado a transformar essa dissertação num livro, e saiu esse livro. Esse livro ele já está à venda nos vários sites. Ele está à venda na Amazon, está à venda no Magazine Luiza, Magalu, né? Agora chama Magalu, na Amazon. E é isso.
É um livro, e nesse livro aqui, ele tem um capítulo especial sobre o Piauí. Como piauiense, eu não poderia me furtar. Ele tem um capítulo especial sobre o Piauí, analisa a estrutura fundiária do Piauí, analisa o programa que está sendo financiado atualmente pelo Banco Mundial, que está acontecendo no Piauí, e propõe soluções e o que deveria ser feito no Piauí para que nós tivéssemos uma regularização fundiária, gestão fundiária e uma governança fundiária que promovesse uma menor desigualdade social. Ótimo. Então fica aqui a minha sugestão, a minha autossugestão desse livro aí. Ótimo. André. O nosso próximo programa, o nosso próximo episódio, o nosso próximo bate-papo será com o professor Gilson Figueiredo Viana. Vamos conversar sobre a língua portuguesa, os ataques, as aberrações, a tentativa de desconstruir a nossa língua aí diante do Enem, que teve 51% de abstenção no primeiro dia, e o governo vai para a televisão dizer que foi um sucesso. Quando for um fracasso, eu imagino o que precisa acontecer. Mas vamos discutir especificamente a língua portuguesa, não só no Enem, nas escolas, nos meios de comunicação, mas fazer um bate-papo. Professor de língua portuguesa, amigo aí de longas datas, na próxima terça. Bom, meu amigo Horácio, quero agradecer em nome dos nossos público virtual, você ter partilhado conosco o seu conhecimento, sua bagagem, e fica na sua mão o fechamento do programa, seus agradecimentos, e você se despede com um texto, um poema que te comove, que te marca, que deixa aí alguma coisa para nós. Muito obrigado. Ok, Nilson. Eu vou recorrer a um poema que está no próprio livro que eu indiquei há pouco, que, na realidade, é uma frase que foi feita pelo Amartya Sen. O Amartya Sen é um indiano radicado no Reino Unido. Ele foi prêmio Nobel em 96, em Economia, e ele fala o seguinte, que é uma coisa que eu acho que é muito oportuna e vem muito ao encontro do que a gente vive hoje. Diz ele, abre aspas, a democracia tem que ser julgada não apenas pelas instituições que formalmente existem, mas pelo fato de que diferentes vozes de diversas partes do povo podem realmente ser ouvidas. Essa é a minha frase, e eu encerro aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído aí para agregar alguns conceitos, alguns comentários sobre como é que anda a nossa educação, o que esperar dela para os próximos meses, em função de todo esse cenário. Agradeço mais uma vez o teu convite, fiquei muito lisonjeado, e é sempre bom estar perto e conversar sobre coisas do Piauí. Isso me mata um pouco a saudade e ao mesmo tempo me faz estar mais perto dessa terra tão querida. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, meu irmão, para a honra e glória de nossos ancestrais. Um abraço. Valeu.